Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos tratar aqui pontualmente do fato gerador, do contribuinte, do responsável tributário, da alíquota, enfim, do lançamento fiscal, tudo esses temas derradeiros importantes que envolvem o ITR. Bem, eu vou começar pontualmente a tratar do fato gerador do ITR e, não obstante, eu já ter discutido isso com vocês em outras aulas. Só vou, portanto, reforçar o conhecimento. Bem, nesse sentido pontual, lembrar que o artigo 153, inciso 6 da Constituição fala categoricamente que a competência da União instituir o ITR sobre a propriedade territorial rural. E não seria, portanto, diferente a consagração que incide ITR na propriedade territorial dita rural, ou seja, fora da zona urbana, nos termos definidos na lei municipal. Assim sendo, o artigo 29 do CETEM diz o seguinte: o imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do município. E o que define, portanto, essa questão de zona rural ou zona urbana? É a lei municipal. Só que a lei municipal, segundo o CTN, pessoal, ela deve definir categoricamente a zona urbana, porque o conceito para fins tributários de zona rural é residual para fins tributários. Bem, sequencialmente, pessoal, falando pontualmente do fato gerador, acontece que acabamos de falar também do contribuinte. O contribuinte do ITR está previsto no artigo 31 e diz o seguinte: o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Bem fácil, bem tranquilo as anotações. Bem, pessoal, no que tange pontualmente ao lançamento do ITR, pela disciplina dada na Lei 9.393 de 96, nós temos pontualmente que deixa claro que o lançamento é por homologação ou autolançamento. Cuidado que o IPTU, o lançamento dele é feito, pessoal, de ofício. Já vi em questões objetivas que isso. O ITR, nos termos do artigo 10 da Lei 9.393 de 96, aliás, eu vou até ler esse dispositivo, deixa bem claro no seu caput que o lançamento é por homologação ou autolançamento. Olha o que diz o artigo 10 da Lei 9.393 de 96. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se à homologação posterior. E como você sabe, o autolançamento, o lançamento por homologação, primeiro acontece categoricamente, pessoal, a prestação de informações de matéria de fato e de direito. Consequentemente, existe a antecipação do pagamento. Consequentemente, vai acontecer nesse sentido a constituição do crédito tributário, mas o crédito vai ser extinto sob uma condição, pessoal, de prévia homologação pelo auditor fiscal fazendário. Então, é indispensável que seja homologado o lançamento. Mas quem realiza a construção do crédito tributário é quem, gente? É quem? O contribuinte, observando as condições e os prazos estabelecidos pela própria Receita Federal. Nesse sentido, são uma série de obrigações acessórias, cujo não cumprimento vai se converter em obrigação tributária principal relativa ao pagamento de penalidade pecuniária. Bem, feito tais exponentes, feitas tais explanações, nós temos que entender, portanto, agora o que é a base de cálculo do ITR. Bem, volta comigo ao artigo 30 do CTN, que ele fala que a base de cálculo do ITR é o chamado valor fundiário. Olha que lance legal. Vamos lá, artigo 30 do CTN, olha o que diz. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Professor, o que é esse negócio de valor fundiário? Pessoal, o valor fundiário é chamado de valor da terra nua tributável, ou seja, é o próprio valor do território objeto de incidência do ITR. Lembrar pontualmente que nós não temos na cobrança do ITR a incidência sobre edificações sobre prédios. Por quê? A edificações em prédios, pessoal, é incidência de quê? De IPTU. E IPTU é um imposto municipal, não um imposto federal. Bem, então, voltando.
falar pontualmente da base de cálculo do ITR é falar, gente, do valor fundiário. O que é isso? O valor fundiário, pessoal, é o chamado valor da terra nua tributária, que as siglas são VTNT. VTNT. Valor, V de valor, T de terra, N de nua, T de tributável. Valor da terra nua tributável. Ou seja, é o valor em si do território da terra condizente ao território não compreendido na zona urbana. Compreendido somente na zona rural. E isso você vai encontrar pontualmente logo no artigo 11. Olha só, logo abaixo do artigo 10. Olha o que diz o artigo 11 da Lei 9.393 de 96. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o valor da terra nua tributável, ou seja, o valor da terra em si, a alíquota correspondente prevista no anexo desta lei, considerados a área total do imóvel e o grau de utilização. Lembrar pontualmente que, nesse sentido, deixa bem claro o dispositivo que a alíquota do ITR ela é definida pelo grau de utilização do imóvel. E o que significa dizer isso? Significa dizer que estar em compatibilidade ao inciso número 1 do parágrafo 4º do artigo 153. Ou seja, o ITR ele vai ser progressivo e terá, nesse sentido, alíquotas fixadas para desestimular, pessoal, o grande latifúndio improdutivo. Vimos pontualmente na tabela condizente ao artigo 34 da Lei 4.382, que nessa tabela informa que a alíquota do ITR varia de 0,03% a 20%. Isso conforme o grau de utilização e, evidentemente, as dimensões da área em hectares. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, quanto maior for a produtividade daquela área em hectares, menor vai ser o quê, gente? Menor vai ser a carga tributária de ITR. Agora, quanto menor for a produtividade, maior vai ser a carga tributária do ITR. E essa é a progressividade do ITR. Bem, feito tais expoentes, já encerrando essa temática, como eu falei para vocês, essa parte é bem rápida, é bem tranquila. Do contribuinte eu já te falei pontualmente do artigo 31, que é o proprietário do bem imóvel, titular de seu domínio útil, ou mesmo o possuidor a qualquer título. Só para firmar mais ainda, o artigo 4º da Lei 9393, que é a lei que institui o ITR, também traz essas mesmas conotações de informações. Diz o seguinte: o artigo 4º da Lei 9.393 de 96 diz que o contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. No que tange ao responsável tributário, no artigo 5º diz o seguinte: é responsável pelo crédito tributário o sucessor. Veja pontualmente que trata-se da responsabilidade dos sucessores, ou seja, dos artigos 129 a 133. A qualquer título, os termos do artigo 128, cuidado, que aqui o 128, pessoal, é o conceito jurídico de responsável tributário, que nós vamos já ler de novo. E o 129 ao 133 é que trata do sucessor. Bem, como que eu falo, eu provo, vamos aqui pontualmente ao artigo 128 do CTN. Olha o que diz. CTN, tá? Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao falteador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. E veja aqui o tema em seguida que trata é da responsabilidade dos sucessores. Portanto, pessoal, no que tange ao ITR, olha só, nós temos que o contribuinte é o proprietário do bem imóvel, bem fácil de memorizar, do bem imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor qualquer título. Veja que é o proprietário do imóvel rural. E quem define que é a área rural para fins tributários? A lei municipal. Não é a lei federal, é a lei municipal. Olha que ironia. De vez de ser uma lei federal dizendo, não, é a lei municipal. Então o município vai determinar o âmbito do seu zoneamento de área urbana e, sequencialmente, com viés residual, vai se definir pontualmente, pessoal, o que é área urbana, perdão, o que é área rural. Então, a área urbana é definida pela lei ordinária municipal. E, residualmente, pessoal, para fins tributários, vai ser a área rural de incidência do ITR. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Repetindo, a incidência do ITR é quanto à propriedade territorial
rural, ou seja, a propriedade do imóvel é rural e incide, portanto, quanto ao seu proprietário, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, sendo que a área é fora da zona urbana. E quem define que é zona urbana ou zona rural, galera? Quem define que é zona urbana ou zona rural é, pessoal, indiscutivelmente a lei municipal. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel. Que imóvel? Imóvel rural, porque é ITR. Sequencialmente, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. E a lei municipal, pessoal, vai definir o que, gente? Lei municipal vai definir o que é zona urbana. Então, a lei municipal define o que é zona urbana, residualmente é zona rural. Tudo bem? Beleza. Bem, nesse sentido pontual, eu encerro, portanto, essa parte do TR. O que eu vou falar agora para vocês, pessoal, eu gostaria que você anotasse, deixa bem aqui na Constituição para inspirar, é as peculiaridades de um tributo e o outro. Bem rapidinho, para encerrar, até porque, como eu falei para vocês, falar de TR, existe uma interdisciplinaridade com o IPTU. É impossível. Você vai cruzar as informações e vai haver casos em que ocorra a discussão de incidência ou não de IPTU ou de TR. Bem, primeiramente, o ITR é competência privativa da União. É um imposto nominado federal, previsto no artigo 153, inciso 6 da Constituição. E o IPTU é um tributo de competência tributária privativa dos municípios, artigo 156, inciso 1. Mas é também, pessoal, um imposto que reverbera a competência tributária cumulativa do Distrito Federal. Está lá no artigo 147. Vou ler de novo. Tem problema. Artigo 147. Olha o que diz. Da Constituição. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal, cabe o que, gente? Os impostos municipais. Então, DF tem competência para instituir IPTU. Tem competência para instituir o que, galera? ISS. Tem competência para instituir ITBI. Bem, outro ponto importante, daqui já finalizando, é que o ITR ele incide sobre a propriedade territorial rural, não predial. Não incide sobre a propriedade predial. Só incide ITR sobre a propriedade territorial rural. Outro, o ponto de zona de incidência do ITR é fora da zona rural, porque o critério para definir tributariamente ser zona rural é residual. Já o IPTU é diferente. Ele incide tanto na propriedade territorial, ou seja, a propriedade nua, crua, né? Ou seja, o terreno em razão da própria natureza, aquilo que já vem em razão do próprio fenômeno da natureza, e, consequentemente, também edificações e construções. Porque o IPTU incide sobre a propriedade predial, ou seja, construções e edificações, benfeitorias, etc. E também o imóvel territorial que desde que esteja localizado na zona urbana. Beleza? Tranquilo? Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui outro ponto importante. Olha só. O lançamento do IPTU é lançamento de ofício. IPTU, de ofício. E o lançamento feito pelo ITR, acabamos de ver, é por homologação. Artigo 10 da Lei 9.393 de 96. Já caiu em prova. Já caiu em prova dizer que, em razão do IPTU também ser lançado por ofício, também o TRE. Não vai nessa história. A lei expressa diz que é lançado por homologação. Consequentemente, pessoal, nós temos que há uma função extrafiscal do ITR. O ITR tem função extrafiscal. E essa função extrafiscal, pessoal, vai gerar o quê? A progressividade e também, pessoal, de forma correlata e associada, que essa progressividade do TR vai reverberar no aumento da carga tributária, no aumento da alíquota de incidência, de 0,03% a 20%, conforme o grau de utilização, de produtividade daquele imóvel rural. Então, quanto mais produtivo for o imóvel, menor tributo paga, menor ITR paga. Agora, quanto menos produtiva, paga mais ITR. É uma forma, inclusive, de estimular a produtividade, né? Puxar a orelha do proprietário para ele ver se ele planta, se ele pratica atividade rural, atividade agrícola, pecuária, etc. Bem, no que tange a atividade rural agrícola
pecuária, mesmo que a área seja pela lei municipal determinada, dita como área urbana, se ali tem desenvolvimento, pessoal, de atividade de exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, a incidência é de ITR. Veja pontualmente esse julgado que, inclusive, pessoal, foi tema repetitivo 174 aqui do STJ. Olha o que diz. Não incide IPTU mais ITR sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Beleza. Dando seguimento, pessoal, aos nossos trabalhos, e já no ponto crivo, encerrando mesmo esse quadro comparativo, é que a Constituição ela prevê categoricamente uma sistemática de repartição de receitas públicas tributárias do ITR para os municípios. Agora veja, não existe nenhuma repartição tributária de IPTU. Então o IPTU ele é arrecadado pelo município e fica pelo próprio município. O ITR não. Ele é arrecadado pela União e 50% do ITR vai para quem, gente? Vai para o município de origem, podendo ficar 100% se for feito aquele convênio que nós falamos, que é celebrado perante a União por intermédio da Secretaria da Receita Federal, na qual a prefeitura, ou seja, o município, fica obrigado a fiscalizar, a arrecadar, inclusive realizar o lançamento fiscal do ITR, desde que não haja redução do ITR e nem renúncia fiscal. Então ele vai ter que o quê, gente? Ele não vai ter que diminuir nenhuma vez a carga tributária. Ele tem que arrecadar, fiscalizar, cobrar direitinho como manda a lei. Beleza? Pessoal, isso aí que é o ponto crivo, o ponto chave que eu queria trabalhar com vocês. No material de apoio lá da faculdade, do curso, nós temos pontualmente uma tabela que apresenta essa distinção. Eu coloquei pontualmente na pasta de IPTU, porque é o que gera muita dificuldade do aluno. Então, com essa preocupação, eu coloquei para vocês uma tabelazinha fazendo as distinções. O próximo bloco, próxima aula, pessoal, nós vamos tratar do imposto de renda. Mas antes de qualquer maneira, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado pela gentileza de estar ouvindo essa aula. Eu te desejo bom dia, boa tarde, boa noite. Fique em paz, seja feliz e não esqueça, Deus realizações. Um grande abraço e até mais.